Pela primeira vez em 200 anos de fundação, uma mulher ocupa uma cadeira no Superior Tribunal Militar, o órgão máximo da Justiça Militar, que julga os crimes praticados pelos militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Para contar sobre isso, o Contraponto recebe Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, a primeira ministra mulher nesses 200 anos do Superior Tribunal Militar. É uma honra tê-la aqui, ministra. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Ministra, no exercício da magistratura, como é lidar com a famosa pressão popular, aquela existente quando os processos envolvem autoridades? Eu acho que a função do magistrado, ela é uma função desafiante. E nós temos que julgar com equilíbrio, ponderação e justiça, independentemente de quem seja o autor da ação ou de quem seja o réu da ação. Portanto, eu acho que o difícil não é julgar autoridades, é julgar o ser humano. É de fato uma tarefa dolorosa muitas vezes condenar uma pessoa. Os nossos réus aqui normalmente são pessoas muito jovens. Mas o que realmente me angustia como magistrado é a vida que existe além do processo, né? Independentemente de quem seja o autor ou o réu da ação. Isso para mim, eu lhe digo que é absolutamente indiferente. Mas, definitivamente, é razoável que neste quadro de intensa e violenta criminalidade que o Brasil vive, as Forças Armadas mantenham-se distantes das tarefas de policiamento? É razoável? Eu acho que é razoável, inclusive, a sua missão, defender não vamos dizer assim, a segurança pública da população, mas a nossa segurança, a nossa defesa em termos nacionais, em termos globais. A missão constitucional das Forças Armadas é salvaguardar a soberania do Brasil, né? E, claro, excepcionalmente, existe uma lei, né, que é a garantia da lei e da ordem, onde as Forças Armadas podem intervir, mas aí em condições excepcionais, porque, veja bem, existem vários argumentos que eu costumo ponderar contrários à participação das Forças Armadas na garantia, vamos dizer assim, da segurança pública. Os militares, eles são treinados para uma guerra. Sim. É diferente, por exemplo, de lidar com a violência urbana. O dia a dia. Com o dia a dia. Exige outro tipo de treinamento. Um militar, ele é treinado para vencer, independentemente das baixas. Ele não está preparado para a derrota, ele está preparado para a vitória. Pelo menos ele se prepara para a vitória, ele pode não alcançá-la, mas a formação castrense do soldado profissional é essa. Sim. Então, o cotidiano da violência urbana, que envolve uma série de questões, a miséria, a falta de educação do povo, não é? Um índice de exclusão social imenso, isso tem que ter um tratamento diferenciado, que não é só um tratamento de julgar, condenar e prender, mas de investimento na educação, de investimento no ser humano, de olhar para o excluído como um cidadão, como todos nós somos. Então, eu acho que as Forças Armadas, não é o preparo delas não é para isso, não é para esse tipo de papel. Não é? Por isso é que eu sou contrária. Agora, excepcionalmente, ela pode ser chamada a intervir. Como um socorro. Como um socorro. Mas aí em condições excepcionais que normalmente os governadores de Estado não gostam. Porque os seus comandantes militares ficam subordinados aos comandantes das Forças Armadas Nacionais. Então, é uma relação complicada. Aí complica, né? E frágil, porque também envolve a questão do Pacto Federativo. Tá certo. Eu acho que o Exército é uma velha frase da abolição, né? Antes da abolição, o Exército não é capitão de mato. As funções, o papel das Forças Armadas não é perseguir criminoso. É um papel maior, é uma missão cívica. Né? E o que é mais importante, o ministro Berrenbach já deve ter falado na entrevista, é que a nossa Constituição deve conter mais de 1000 dispositivos entre artigos, alíneas, parágrafos, incisos, mas a palavra pátria, ela só é citada uma única vez. Exatamente. E isso tem um significado simbólico muito grande. Muito forte, né? Que não é para pegar bandido e nem colocar bandido dentro de cadeia. Pois bem, ministra, a sua história sempre esteve ligada à defesa dos direitos humanos. É verdade. Praticamente a senhora já adiantou sobre a sua bandeira cívica, mas eu volto a insistir nesse assunto. Qual a principal bandeira cívica de Elizabeth Rocha?
Eu acho que a minha bandeira cívica, como magistrada, e acho que deve ser a bandeira que o Poder Judiciário deve erguer, é exatamente aquela de tratar com igualdade, tratar com justiça os indivíduos, os cidadãos. Porque eu acho que o judiciário é o último refúgio do cidadão. E não há nada pior do que um juiz corrupto. Nada mais nefasto para uma república. A corrupção em si é terrível, sim, mas o juiz corrupto, ele é o pior de todos os males que podem haver. Porque é o último socorro que o cidadão comum, o cidadão do povo tem em busca da proteção do seu direito. É isso mesmo. Então, ele precisa ser tratado com justiça, com igualdade, com dignidade, ser respeitado nos seus direitos. Né? Eu costumo dizer que o ciclo revolucionário liberal não se concluiu ainda, porque nós conseguimos a liberdade, ainda que formal, a igualdade, ainda que formal, contudo, a fraternidade ainda é uma bandeira que eu gostaria de levantar e que é tão difícil para o ser humano, né, sentir pelo próximo, se colocar no lugar do outro, se solidarizar com a dor do próximo, do seu semelhante. Acho que essa talvez seja a minha principal bandeira, a fraternidade. Que bom ouvir isso, ministra. Parabéns. Mudando um pouco de assunto, qual a diferença entre a esquerda e a direita? A senhora é uma professora. Eu acho que hoje essa dicotomia entre esquerda e direita com o final da Guerra Fria, isso já praticamente não existe mais. Não é? Os regimes políticos hoje, tirando Fidel, que ainda é um ícone né, da Guerra Fria que remanesce. Não sabemos Cuba. Durante quanto tempo, né? Vivo, pelo menos. Vivo, né? Porque eu acho que no dia que Fidel morrer, Cuba vai tomar um outro destino político totalmente diferente do que é o atual. Mas o fato é que eu acho que essa distinção entre esquerda e direita, ela praticamente se suprimiu, né? Diante do novo quadro globalizante, diante dos blocos de integração. Isso teve uma conotação ideológica muito preponderante durante a Guerra Fria. Mas hoje, já não mais. Eu realmente não pensei que fosse viver para ver a queda do Muro de Berlim. Eu me surpreendi. A Glasnost, eu nunca pensei em viver... Que pudesse ser uma testemunha viva disso. Que pudesse ser uma testemunha... E que isso fosse acontecer no século XX. E, no entanto, veja só, né? E por falar em Fidel, quando se falava em movimento revolucionário em Cuba, pensava-se em 3 coisas, ministra: cárcere, rua e montanha. No mundo atual, o movimento revolucionário envolveria o quê? Eu acho que hoje a grande revolução que o mundo poderia intentar e que parece ser tão difícil de ser alcançada é a paz mundial. São essas bandeiras universais. É a paz, né? Dentro da diversidade, dentro do multiculturalismo, das diferenças étnicas entre os homens. É a erradicação da fome, porque é inconcebível que ainda exista fome no mundo. Então, é a proteção ao meio ambiente, porque é garantir às futuras gerações que elas vão ter um direito a respirar bem, a viver bem, com uma certa qualidade de vida. Então, eu acho que hoje a grande revolução é essa. Porque as bandeiras ideológicas, elas foram, vamos dizer assim, as lutas mudaram. Elas não são menos ideológicas. Eu acho que eu colocaria dessa maneira. Mudaram de foco, talvez. Elas mudaram de foco. Os embates são outros. Tá certo. Não é? Os projetos, a necessidade de concretizar ideais, hoje, são diferentes daqueles que as gerações passadas conquistaram já para nós. De outrora. Ministra, a senhora tem um cunhado que é desaparecido político e ex-ativista do MR8. É verdade. Mas responda-nos, a ministra foi atuante na época da ditadura? Olha, não fui atuante porque tinha nascido. Pois bem, se a ministra tivesse idade para enfrentar a ditadura naquela época, teria enfrentado ardentemente? Eu enfrentaria todos os regimes que eu considero autoritários, mas não enfrentaria pegando em armas, porque não é meu perfil. Eu enfrentaria com aquilo que eu sei fazer melhor, com a pena. Defendendo presos políticos, defendendo a liberdade, defendendo uma Constituição livre. Certamente eu me posicionaria. Sim. O Superior Tribunal Militar foi criado em 1808 por D. João VI, salvo engano. É o mais antigo tribunal superior do país. É verdade. Existe há quase, portanto, como disse no começo do programa, 200 anos. Isso aumenta a emoção de pertencer a esse tribunal, ministra? Aumenta muito, sobretudo por eu ser a primeira mulher a integrá-lo. Faltava um único tribunal a ter uma ministra
uma corte superior a ter uma ministra na sua composição, que era justamente o Superior Tribunal Militar. Pois é, e ganhou um presente nisso, porque uma ministra mulher, jovem e bonita. Ah, muito obrigada. Então, foi realmente uma grande emoção, é uma grande distinção que o presidente Lula me concedeu. Não é? E também os membros do Senado, os senadores, com a aprovação do meu nome na sabatina, depois em plenário. É honroso, né? É honroso. Eticamente falando, os votos na Câmara e no Senado devem ser sempre abertos? Eu defenderia que sim. Por que não? Não é? Afinal de contas, a representação, a teoria da representação política, ela caminha no sentido de que existe um liame, um elo de ligação entre aquele que recebe o mandato e aquele que o outorga, né? O cidadão. Portanto, eu acho que o cidadão tem todo o direito de saber como é que o seu parlamentar está votando. Seu representante. Eu defendo mais ainda, eu defendo o recall, que é a revogação do mandato dos parlamentares. A minha dissertação de doutorado, né, foi justamente, eu publiquei depois em livro, foi sobre a limitação dos mandatos legislativos, que não é uma figura, um mecanismo que nós temos aqui no nosso direito constitucional brasileiro, porque os políticos aqui podem se reeleger indefinidamente, mas que foi feito, foi colocado nas constituições estaduais norte-americanas em 21 estados da federação e aprovada por meio de referendo e plebiscito popular. Então, você vê, com o consentimento do povo. E aí limita os mandatos dos políticos profissionais, vamos dizer assim, não é? Porque os senadores, em média, só podem se reeleger depois de, acho que de 12 anos, acabou, e os deputados estaduais, porque o Senado e a Câmara lá, há um bicameralismo do Legislativo, durante 8 anos, independentemente do mandato ser ininterrupto ou não, dele se reeleger ou não, ininterruptamente. Então, eu acho que isso redefine o contrato social, porque o que eu acho importante colocar é que a humanidade nunca conseguiu descobrir uma fórmula mais interessante do que essas fórmulas liberais, como o sufrágio, a representação política, o poder constituinte. Isso foram insights poderosos que o liberalismo nos negou e que eu acho que tem que ser preservados. Mas é preciso que haja um arejamento nessas instituições que foram pensadas no século XVIII. São instituições do século XVIII. Está na hora de renovar. E a limitação de mandatos, o recall, são mecanismos de contenção do poder, porque já que o exercício da dominação ele é inevitável, então que pelo menos, né, ele seja feito com legitimidade. Muito bem. Nós vamos interromper alguns instantes, ministra. Pois não. Mas daqui a pouco estaremos de volta com a ministra do Superior Tribunal Militar, Elizabeth Rocha. Você continue aí, daqui a pouco nós voltamos. Bem, de volta ao nosso segundo bloco, conversando com a ministra do Superior Tribunal Militar, Elizabeth Rocha. Ministra, voltando à sua tese de doutorado, qual o título? Qual foi o título da tese? A limitação dos mandatos legislativos. E foi publicada? Foi publicada pelo Sérgio Fabres, pela SAF, que é uma editora de Porto Alegre, que gosta de publicar tese, uma das poucas, como a Renovar, que gosta de publicar teses de doutorado, de mestrado. Sucesso, então. Então tá bom. Muito obrigada. Ministra, a senhora entende que os crimes praticados por policiais deveriam ter penas mais severas? Talvez sim, porque os policiais militares, eles andam armados, não é? Eles, em tese, são os responsáveis pela segurança pública e não tem nada pior. Confiar num policial que não é confiável é como eu disse na entrevista no início, confiar num juiz que é corrupto, né? Porque o cidadão deposita nele a sua confiança. Sim. E se ele quebra esse pacto de confiança, na verdade o que ele está quebrando, não é a responsabilidade do Estado diante da sociedade. Portanto, talvez eu não me cause indignação, apesar de eu não ser favorável a penas muito duras, porque eu acho que o papel da pena é reabilitar e não um papel expiatório, mas eu acho que no caso dos policiais militares, que têm por função defender a segurança pública, talvez valesse a pena uma revisão na legislação, sim.
Mudando um pouco de assunto, ministra, dizem os entendidos que uma mulher deve se casar por amor e continuar casando até encontrá-lo. A senhora concorda? Bom, eu sou a favor do divórcio. Eu acho que todo mundo tem direito de ser feliz. Eu me casei com o Romeu. Meu marido se chama literalmente Romeu, então não podia ser um príncipe, né? Melhor do que esse. Ele é um encanto. Nós somos casados há 18 anos e eu sou felicíssima. Portanto, eu defendo a instituição do casamento porque eu acredito nela, porque sou feliz. E acho que todas as mulheres e homens devem tentar ser felizes. Afinal, como diria o Scott Fitzgerald, a vida não tem segundo ato, né? Então, isso mesmo. a chance de felicidade é aqui e agora. E o amor é maior quando correspondido, ministra? Com certeza, não existe amor sem ser correspondido. Pelo menos não na minha ótica de vida. Não vale para nós, né? Para mim, não. E além do nacional, qual é o hino de sua preferência? Serve o hino do Flamengo, cantado pelo Tim Maia. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamenguista? Flamenguista, E ministra. cruzeirense, mas eu também Cruzeirense. gosto muito da Marselhesa. Agora, o hino do Flamengo, cantado pelo Tim Maia, eu tenho a gravação, é sensacional. Vamos ouvir. Sempre eu hei de ser, é o maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até Demais, ministra, essa. O que lhe estraga o dia quando noticiado logo pela manhã? Acho que, não sei, talvez uma bomba que explodiu em Israel, mais um massacre no Líbano, são coisas que realmente me causam perplexidade, porque o mundo, a civilização, às vezes me parece que é um mito e que o homem não aprendeu, né, com todos os seus erros, com todos os horrores da guerra e com todo o sofrimento. Me causa uma certa tristeza. Uma perguntinha simples. A ministra é contra o aborto? Eu sou contra o aborto, mas sou a favor da descriminalização do aborto. Eu acho que nenhuma mulher é a favor do aborto. Mas acho que é uma decisão que cabe à mulher tomar, não é? Então, o que eu sou contra é o aborto ser criminalizado. Eu acho que é uma decisão que cabe à mulher. A cada uma. A cada uma. Acho que é uma decisão que o Estado não deve interferir. Não é? Então, eu às vezes realmente me espanto com o nível de ingerência do Estado nas relações pessoais dos indivíduos. Não é? Como, por exemplo, a questão da união homoafetiva, né, os homossexuais não poderem adotar crianças. Eu acho que são opções absolutamente de caráter personalíssimo que o Estado não poderia se imiscuir. Interferir de maneira nenhuma. Absolutamente, porque quem é a favor do aborto faz o aborto, ou quem necessita fazer o aborto. Eu não acredito que uma mulher em sã consciência faça o aborto como um método anticonceptivo. Certo. Não é? Eu acho que uma mulher faz por necessidade. Porque se o direito à vida vem em primeiro lugar, o direito também à escolha, o direito individual, à liberdade, também tem que ser sopesado. Isso. Ministra, a principal qualidade de um quadro é ser uma festa para os olhos. E a principal qualidade da Constituição, qual é? É ser uma festa para a cidadania. Como a senhora define o belo, a senhora que foi crítica de cinema antes da sua era, digamos assim, jurídica? Eu acho que o belo é um estado de espírito que se reflete no seu olhar sobre o outro, sobre uma obra de arte, sobre aquilo que se vê. É difícil definir o que é belo. Um quadro do Munch, por exemplo, um grito, Sim. O grito, que expressa todo o horror da humanidade, é um quadro belo. Sem dúvida. Como é bonito um quadro de Chagall com aquelas mulheres. É difícil, né? Então, o belo, eu acho que é, antes de tudo, um estado de espírito, de felicidade que nós temos dentro de nós. É a ministra que faz compras em supermercado? Não, é o marido da ministra que faz compras no supermercado. Aliás, é o marido da ministra. Insubstituível marido. Ele é um chefe de cozinha. Que É maravilha. quase um celidônio. Eles fazem um risoto de primeira e eu aplaudo. Mulher de sorte, ministra. Não, eu sou uma mulher feliz. Eu não disse que casei com o Romeu. Verdade. As mulheres, agora indo assim no mundo global. As mulheres, as poderosas mulheres, estão aos poucos dominando. Na Alemanha, na Libéria, na Jamaica, nas Filipinas e aqui bem próximo de nós, no Chile, ainda mais pertinho no Brasil. É, na Argentina, e talvez na Argentina. E aqui bem pertinho, né? Próximo aqui, onde estamos hoje, no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, ministra. Qual a parte
que nos cabe a nós, mulheres, neste século XXI? Eu acho que a nossa luta é em favor da igualação. É buscar, né, que a igualdade entre os sexos seja efetivamente realizada. Não que se deva privilegiar as mulheres em detrimento dos homens, né, criar discriminações positivas. Não é isso. Mas é buscar um tratamento igualitário para todos nós. Afinal, somos todos cidadãos, somos todos seres humanos, né, e que merecemos o mesmo respeito, o mesmo tratamento. Se formalmente, na norma jurídica, nós já somos iguais, na vida também, no cotidiano, temos que ser, não é? Vinícia, nosso tempo acabou. Infelizmente, eu sempre digo isso porque quando a conversa começa a ficar assim excelente, a coisa tem que terminar, né? O papo tem que se encerrar. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de dizer que eu tenho muito orgulho, viu? Muito e estou enchantée por ter conhecido a ministra. E acho que o telespectador teve a oportunidade também de conhecer uma mulher que hoje, depois de 200 anos, pela primeira vez, figura no Tribunal Militar. Parabéns. Muito obrigada. Eu agradeço muito a entrevista e me sinto muito honrada com o convite. Até semana que vem. Tem mais. Na regata que me mata, me maltrata, me arrebata de emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado nos coços, é o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita lida, já pensou, Flamengo até morrer. Eu sou